Imagina a seguinte situação. Um médico num pronto-socorro, no meio de um plantão caótico, pega uma chapa de raio-x e olha a contraluz. Tem toda uma expectativa quase inerente de precisão absoluta ali, né? Uhum, total. É aquele momento de verdade. Exato. É como a engenharia estrutural do corpo humano. Uma pessoa quebra o braço, o raio-x mostra aquela linha branca, bem irregular no osso, e o profissional simplesmente aponta para a tela e diz, tipo, o problema está exatamente ali. É um cenário muito binário, sabe? Limpo, claro. Com certeza. E é super reconfortante porque a resposta está literalmente brilhando na sua frente. O cérebro humano, principalmente o de quem trabalha com essas ciências exatas ou biológicas, adora quando as coisas são assim, visíveis. Nossa, sim. Quando elas podem ser, sabe, categorizadas e resolvidas ali com um protocolo clínico que já está rigorosamente estabelecido. É a zona de conforto do profissional. Mas aí acontece uma coisa curiosa. Esse mesmo profissional tira o jaleco, sai do plantão exausto e decide sentar para olhar para o próprio futuro. Ele entra nesse mundo do planejamento de carreira, das oportunidades no setor público de saúde no Brasil. E de uma hora para outra, aquela máquina de raio-x que estava perfeitamente calibrada simplesmente para de funcionar. A clareza desaparece por completo. Fica tudo nebuloso. Passamos a olhar para um panorama de editais infinitos, leis municipais cruzadas, cronogramas que são, para ser bem honesta, incrivelmente difíceis de decifrar. E a grande pergunta é: onde estão as melhores oportunidades hoje? E a resposta é que elas raramente estão sobre aqueles holofotes óbvios, sabe? Das grandes capitais que já estão super saturadas. É a definição absoluta de navegar por águas desconhecidas. Porque o planejamento de carreira médica no setor público, assim, exige uma habilidade de leitura de entrelinhas que simplesmente não se ensina na faculdade de medicina. De jeito nenhum. Não basta só bater o olho e ler o salário no papel. É preciso entender a demografia, o movimento estratégico das prefeituras e toda aquela engenharia burocrática por trás de cada certame. E é exatamente por isso que a nossa análise de hoje entra em cena. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril de 2026, e nós estamos debruçados sobre um documento oficial que acabou de sair do forno, publicado há apenas 2 dias, em 15 de abril. Fresquíssimo. Super recente. Trata-se do novo edital de concurso público da Secretaria Municipal de Saúde, a CEMUSA, de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. A nossa missão nessa exploração não é só ler o que está escrito ali na superfície, né? É realmente dissecar as engrenagens dessa publicação. Entender o mecanismo todo. Entender o peso absurdo das vagas oferecidas, as datas implacáveis e decifrar por que esse documento específico representa uma movimentação gigantesca no tabuleiro da saúde pública nacional. Uma movimentação que é, inclusive, capaz de alterar a rota de migração de talentos no país. E olha, é uma movimentação que exige um olhar cirúrgico de quem está prestando atenção no mercado. Quando um município com a relevância econômica e geográfica de Ji-Paraná, que é um polo crucial lá na região norte, lançar um documento dessa magnitude, não estamos falando de uma simples reposição de quadro de funcionários, sabe? Daquele cara que aposentou e precisa ser substituído. Sim, não é só tampar buraco. Exato. Nós estamos olhando para um plano diretor de expansão de infraestrutura de saúde. Analisar as entrelinhas desse edital permite que a gente compreenda como as cidades do interior estão se armando de verdade para atrair e reter um capital humano altamente especializado. Certo. Vamos desempacotar isso então, porque os números que a gente tem aqui na mesa, eles pulam aos olhos imediatamente. O edital prevê 71 vagas para preenchimento imediato na área médica. 71 contratações de largada. É muita coisa. É um volume impressionante. E, como se não bastasse, temos mais 205 oportunidades destinadas única e exclusivamente para a formação de cadastro reserva, contemplando aí diversas especialidades. Os vencimentos iniciais, eles variam de R$ 5.085,03 até R$ 10.170,07, dependendo do cargo pretendido. E ainda tem a previsão explícita de gratificações amparadas em lei municipal. Esse detalhe das gratificações muda tudo, mas a gente já chega lá.
Pois é, mas antes, eu olho para essas 205 vagas de cadastro reserva e, para usar uma analogia simples, eu penso no banco de reservas de um time de futebol de elite. Mas me deixa ser a advogada do diabo aqui um minutinho. Manda. Isso não seria apenas uma falsa promessa? Quer dizer, os municípios não costumam criar esses cadastros de reserva gigantescos só para, tipo, arrecadar taxas de inscrição e passar uma imagem política de expansão, sem nunca ter a real intenção de contratar 200 e tantos médicos? Olha, o que é fascinante aqui é entender a mecânica da gestão pública por trás desse número exato. A sua desconfiança é super comum e faz sentido, mas a gente precisa separar o que é arrecadação do que é necessidade estrutural. Tá, e como a gente separa isso nesse caso? É que, diferente de um banco de reservas no futebol, onde os jogadores ficam lá sentados passivamente esperando os 90 minutos acabarem, um cadastro de reserva na saúde pública é como um duto, é uma tubulação viva. Na administração pública, o tempo é o maior inimigo de todos. Fazer um novo concurso público do zero leva em média de 8 a 12 meses. Nossa, tudo isso. Quase um ano. E custa milhões em licitações de bancas organizadoras, mobilização de escolas para aplicar as provas, toda a segurança jurídica envolvida. É um pesadelo logístico. Ou seja, a burocracia simplesmente trava a urgência do município. Precisamente. Imagina o seguinte cenário. Se Ji-Paraná inaugura uma nova unidade de pronto atendimento, ou se eles decidem expandir 3 equipes inteiras do Programa Saúde da Família, a prefeitura não tem como sentar e esperar um ano inteiro para contratar os médicos. A população precisa do atendimento ali, no dia seguinte. A doença não espera edital sair, né? De jeito nenhum. Então, um cadastro de 205 profissionais sinaliza uma projeção demográfica fortíssima da cidade. É o município basicamente dizendo para o mercado nacional: nós vamos crescer, a nossa rede vai se expandir muito nos próximos 4 anos e a gente já deixou a porta destrancada para colocar vocês lá dentro sem precisar fazer um novo decreto interminável. É eficiência administrativa pura, não é só uma vitrine política. Caramba, isso lança uma luz totalmente nova sobre a questão. Faz muito sentido, e isso se amarra de um jeito perfeito àquele detalhe das gratificações que eu mencionei antes. Ah, esse é o pulo do gato. Porque o vencimento de 5 a 10 mil reais que está ali no papel do edital pode não parecer, numa primeira leitura dinâmica, o teto da remuneração médica nacional. Tem gente que olha e fala, não sei se vale a pena. Mas quem analisa editais a fundo, e a gente sabe disso, entende que o vencimento base é só a ponta do iceberg, certo? Como que essas leis municipais de gratificação atuam na prática? Atuam como verdadeiro mecanismo de retenção de talentos. O vencimento base nesses editais municipais, ele quase sempre esbarra em tetos constitucionais ou no teto do executivo local. O prefeito não pode simplesmente assinar um decreto dobrando o salário base. Teria um problema com o Tribunal de Contas, imagina. Exato, trava tudo. Então, para contornar isso de uma forma legal, transparente e ainda ser competitivo, as câmaras de vereadores lá no interior criam essas gratificações. Pode ser uma gratificação de produtividade, um auxílio de fixação geográfica ou um adicional por desempenho em atenção básica. Entendi. Então o dinheiro entra por rubricas diferentes no contra-cheque. Isso. Portanto, aquele valor final, o dinheiro real que pinga na conta do profissional lá no fim do mês, é substancialmente maior do que os 10 mil anunciados. O interior do Brasil já percebeu que não tem como competir com aquele glamour das grandes capitais, oferecendo apenas qualidade de vida e ar puro. É preciso colocar na mesa um pacote financeiro bem agressivo para o profissional não fazer as malas e ir embora no final do primeiro ano. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se o pacote de retenção é tão robusto assim na prática, e a cidade está construindo esse megaduto de 205 vagas de reserva que você explicou, a pergunta natural que surge na mente de quem analisa o cenário é: como a prefeitura de Ji-Paraná vai conseguir atrair tanta gente do Brasil todo para preencher essa lista de uma forma qualificada? E é aí que o cronograma e os custos entram em cena. Sim. E as regras de ingresso trazem um dado que muda completamente a dinâmica do jogo.
Vamos aos fatos. As inscrições começam na próxima quarta-feira, dia 22 de abril, e elas vão até 21 de maio de 2026. A banca organizadora é o Instituto Consulplan. Uma banca de peso, muito tradicional. Mas o detalhe explosivo aqui de verdade não são as datas, é a taxa de inscrição. Pessoal, estamos falando de exatos R$ 86 para os cargos médicos. R$ 86. É um valor que salta aos olhos. Em um universo onde provas de residência ou concursos em grandes centros frequentemente cobram 300, 400 até 500 reais só para o candidato ter o direito de sentar naquela cadeira para fazer a prova, fixar uma taxa tão baixa assim não é basicamente pedir por uma avalanche nacional de inscritos. Se a gente conectar isso ao cenário maior da nossa economia atual e da própria geografia médica brasileira, a resposta é um gigantesco sim. E isso tem uma lógica interna que é, assim, impecável. Como assim? Explica essa lógica. Pensa comigo. Quando um médico recém-formado lá no interior de São Paulo, ou um especialista consolidado no Rio Grande do Sul, pensa em prestar um concurso lá na região norte, em Rondônia, ele faz uma conta rápida na cabeça de custo e benefício. Ele calcula passagem aérea, hotel, transporte na cidade, alimentação para ele e talvez para um acompanhante. Nossa, sim. Isso tudo passa fácil de 2, 3 mil reais hoje em dia. Exatamente. Tudo isso já cria uma barreira de entrada muito pesada, na casa dos milhares de reais. Se o edital ainda chega lá e impõe uma taxa de inscrição de R$ 500 reais em cima disso tudo, a barreira se torna intransponível para muita gente. O risco financeiro de ir fazer a prova e não passar fica alto demais. Fica inviável. Então, o que Ji-Paraná fez, ao tabelar essa entrada num valor tão baixo, em R$ 86 reais, foi subsidiar psicologicamente o risco do candidato. É um convite irrecusável. A prefeitura praticamente anula aquela hesitação inicial de pagar o boleto. A pessoa pensa, tipo, bom, a inscrição é quali de graça, vou garantir meu nome na lista aqui e depois, mais pra frente, eu me preocupo com a logística da viagem e com o voo. Exatamente isso. O município pulveriza a barreira financeira inicial. E qual é o efeito prático dessa jogada? Eles democratizam a concorrência e acabam gerando um volume colossal de inscritos vindos de todos os estados do país. Mas espera, por que a prefeitura ia querer dezenas de milhares de pessoas se inscrevendo, sabendo que muita dessa gente, no fim das contas, talvez nem apareça no dia da prova por causa dos custos de viagem? Porque, para garantir que aquele cadastro reserva de 205 profissionais seja composto apenas pelos médicos mais bem preparados, mais atualizados e mais capacitados do país, o funil de seleção precisa ser incrivelmente largo lá no topo. Ah, entendi. É por estatística. Sim, quanto maior for a amostra inicial de candidatos, maior vai ser a nota de corte final para os aprovados. A prefeitura abre mão, sabe? Ela sacrifica aquela arrecadação imediata da taxa de inscrição em troca de elevar drasticamente a régua de qualidade do capital humano que vai cuidar da população local. É um xadrez administrativo de altíssimo nível. Nossa, isso é brilhante. E isso nos leva a uma questão puramente mecânica agora e de pura relação de causa e efeito na análise do documento. Vamos lá. Se o edital, com essa taxa super atrativa, acaba de garantir uma multidão de milhares de candidatos altamente competitivos chegando a Rondônia, o município e o Instituto Consulplan agora têm um problema seríssimo nas mãos. Como é que eles vão filtrar toda essa gente de forma rápida e inquestionável juridicamente? É o desafio de qualquer grande certame. E o documento apresenta uma batalha em duas frentes para resolver isso: a prova objetiva e a avaliação de títulos. A objetiva, que é de múltipla escolha, com 50 questões, tem aquele caráter eliminatório e classificatório de sempre, datas marcadas, 28 de junho e 12 de julho de 2026, isso vai depender da especialidade escolhida. Até aqui é o arroz com feijão dos concursos. A linha de base clássica da avaliação técnica. Nenhuma surpresa. Nenhuma. Mas aí a gente chega na avaliação de títulos, que é apenas classificatória. E tem um detalhe logístico incrustado lá no meio do cronograma que parece inofensivo numa leitura dinâmica, mas que para mim soa como um alarme ensurdecedor. Eu sei exatamente de qual data você está falando.
Prestem atenção, os títulos comprobatórios certificados, especializações, comprovantes de experiência prévia devem ser enviados entre os dias 22 de abril e 26 de maio de 2026. Olha só, isso é um mês antes da primeira prova objetiva sequer acontecer. Uhum. É um cronograma invertido quase. Sim, e o detalhe mais cruel disso tudo é que o edital é muito claro ao afirmar que só os títulos de quem for aprovado na prova objetiva é que serão de fato avaliados. Então, o que isso tudo significa no mundo real? Exigir que o candidato separe a papelada, tire cópias, digitalize tudo, monte um dossiê da própria vida acadêmica e envie tudo isso semanas antes de abrir o caderno de questões? Ah, não me diga que isso é só eficiência burocrática. Para mim, isso parece uma armadilha deliberada, projetada para eliminar aqueles candidatos que são brilhantes na medicina, mas que são um desastre com a papelada. É uma leitura muito perspicaz e isso levanta uma questão importantíssima sobre o que as bancas organizadoras realmente testam nos dias de hoje. Porque, historicamente, existe um mito de que o concurso avalia apenas o conhecimento clínico do candidato armazenado ali no cérebro no dia da prova. E isso não é verdade. Não mesmo. Não. O processo seletivo, de fato, começa no exato milissegundo em que o edital é publicado no Diário Oficial. Você mencionou eficiência burocrática agora há pouco, e do ponto de vista do Instituto Consuplan, isso é uma questão vital de sobrevivência administrativa. Imagina milhares de candidatos aprovados na primeira fase. Se a banca for abrir um prazo para envio de título somente após divulgar as notas da prova objetiva, o sistema trava. Vira um caos logístico, né? Um caos total. As pessoas perdem o prazo, aí começam a gerar dezenas de mandados de segurança judiciais para tentar reverter, a análise dos papéis demora semanas e aquele cronograma que era urgente atrasa em 3, 4 meses. Agora, exigir tudo antes corta esse ciclo vicioso pela raiz. O sistema do Instituto só precisa rodar um algoritmo que cruza quem passou na prova com os arquivos em PDF que já estão lá quietinhos, parados no servidor deles há mais de um mês. É genial do ponto de vista sistêmico. Genial para a banca, eu concordo. Mas e do ponto de vista de quem está ali prestando a prova? Para o candidato que está sob pressão, isso soa muito punitivo. Soa, mas funciona como um filtro comportamental brutal. Pensa na psicologia de quem está lá, trancado num quarto estudando. O foco do candidato é quase maníaco naquelas 50 questões de múltipla escolha. O raciocínio padrão do candidato mais inexperiente é: primeiro me mato de estudar, garanto a minha nota na objetiva, e aí se eu passar, eu caço os meus diplomas na gaveta. É o que a maioria faria, confesso. Pois é. Só que com essa regra temporal, quem pensa assim já está matematicamente em desvantagem antes mesmo do final de junho chegar. Num concurso com milhares de inscritos pulverizados pelo Brasil todo, onde a nota de corte lá em cima é apertadíssima, a diferença entre ser chamado imediatamente para uma daquelas 71 vagas ou amargar, sei lá, a posição 190 lá no fim do cadastro de reserva, essa diferença não é decidida por uma questão errada de anatomia. Ela é decidida por aqueles 0,2 pontos que uma pós-graduação enviada no prazo certo garante. Caramba! É um detalhe que define uma vida. Mas isso não punha o candidato mais jovem. Aquele médico recém-formado, que muitas vezes tem uma técnica excelente, está com a matéria fresca na cabeça, mas simplesmente não teve tempo físico de acumular um monte de títulos ainda. Pode parecer que sim, um primeiro olhar. Mas na realidade dura do serviço público, não se trata de punição. Trata-se de adequação estrita ao perfil que o município deseja. A prefeitura não quer contratar apenas o conhecimento técnico cru. Ela quer capacidade organizacional. Entendi o seu ponto. Pensa bem, um médico dentro do sistema público vai lidar diariamente com protocolos super rígidos do Ministério da Saúde. Ele tem que fazer o preenchimento impecável de prontuários para evitar processos, lidar com sistemas complexos de regulação de leitos. Um profissional que, não consegue sentar, ler um cronograma de edital com atenção e organizar a própria documentação de forma antecipada, ele já envia um sinal bem perigoso sobre como validar com a burocracia do dia a dia lá na ponta no posto de saúde. É uma prévia de como ele vai trabalhar. Exato. Portanto, esse envio antecipado da papelada é, na prática, a primeira questão da prova. É uma questão invisível que testa a proatividade e, principalmente,
o controle de ansiedade do candidato. É fascinante pensar dessa forma. A burocracia atuando quase como um preditor de comportamento clínico e administrativo futuro do servidor. E já que o assunto aqui é evitar cair em armadilhas, sobreviver a esses filtros comportamentais ocultos e encarar de frente aquelas 50 questões do Instituto Consulplan sem ser atropelado pela ansiedade, não tem como a gente ignorar a importância de uma preparação que seja realmente cirúrgica, né? É o que separa os aprovados dos curiosos. Exatamente. Porque ler o edital com atenção garante que você não seja desclassificado por um erro bobo de data. Mas o que garante a sua nomeação de verdade é ter o domínio completo sobre o comportamento da banca. É conseguir identificar como o Consulplan formula os enunciados, quais são as pegadinhas que eles costumam colocar nas alternativas de saúde pública, que tipo de raciocínio clínico é mais cobrado nas questões difíceis, e para dominar esse padrão todo, a melhor ferramenta é a imersão total. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobi.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E, olha, a lógica por trás de usar uma tecnologia densa como essa, especialmente numa reta final de estudos, se alinha exatamente aquilo que a gente estava discutindo agora sobre filtragem rigorosa de candidatos. O estudo puramente passivo, que é sentar na cadeira e ficar lendo tratados médicos intermináveis, ele é muito ineficiente contra a dinâmica real de uma banca examinadora moderna. Demora muito para absorver, né? Muito. O cérebro precisa do que a gente chama na neurociência de recuperação ativa. Ao se expor massivamente e diariamente a provas anteriores do próprio Instituto Consulplan, ou até de bancas com perfis parecidos, o candidato não está lá apenas testando se sabe a matéria clínica. Ele está, na verdade, mapeando a sintaxe de quem elabora a prova. Nossa, é quase como aprender o sotaque de um idioma novo, não é? A analogia é perfeita. A pessoa começa a reconhecer meio que instintivamente, quando uma alternativa distratora está, tentando induzi-la ao erro. Eles fazem isso usando aquelas palavras absolutas, tipo sempre ou nunca, exclusivamente, que são super comuns de aparecerem em questões sobre a legislação do SUS. Essa agilidade mental toda, que é forjada pela repetição ativa e muito auxiliada por essas plataformas tecnológicas, ela preserva a energia cognitiva do candidato para o momento em que ele mais precisar. Faz todo sentido. É resistência mental. Total. Quando chega lá no dia 28 de junho, e aquele cansaço inevitável do certame bate com força na porta lá pela questão número 40, quem tem o padrão da banca internalizado resolve o problema na metade do tempo. O estudo deixa de ser só sobre acumular um monte de informações aleatórias e passa a ser sobre executar uma estratégia de combate real. Excelente! É o mapeamento do campo minado antes mesmo de dar o primeiro passo. Bom, para a gente conseguir amarrar toda essa imensa teia de informações e implicações que desempacotamos aqui hoje, sobre esse edital importantíssimo de Ji-Paraná, vamos traçar uma recapitulação ágil em 3 pilares para quem está com o radar super ligado nas próximas semanas. Pilar número 1, a escala massiva da oportunidade. Os números não mentem. Não mesmo. São 71 vagas para contratação imediata e a formação daquele gigante cadastro reserva de 205 posições, com uma estrutura financeira que alia vencimentos iniciais fortes com gratificações municipais vitais para a retenção desse profissional lá no interior de Rondônia. É um pacote bem robusto. Pilar número 2. O cronograma e a atratividade imediata. A janela de inscrições já se abre agora, de 22 de abril e vai até 21 de maio de 2026. A taxa fixada naqueles